É uma alegria muito grande estarmos reunidos nesta tarde de domingo para uma singela reflexão acerca da importância desta obra espírita que nos chegou através da mediunidade do honrado médium, amado por todos nós, Francisco Cândido Xavier, através do espírito Humberto de Campos. Em 1938, essa obra chegou para todos nós. Nesta época, o planeta Terra, a humanidade do planeta Terra estava vivendo momentos muito sérios, porque em 1939 a 1942, deixa eu confirmar, estou errada, a 1945, houve a Segunda Guerra Mundial. Então, um ano antes do início desta guerra terrível, que teve milhões e milhões de mortes, Francisco Cândido Xavier, com 28 anos, porque ele nasceu em 1910, a obra foi feita em 1938, nos traz informações preciosíssimas que nos dá muita esperança, principalmente a nós brasileiros, não só a nós, mas a toda a humanidade. Porque nesse período, a nação alemã, muito trabalhadora inclusive, muito ordeira, ela se deixou envolver pelo hipnotismo, digamos assim, coletivo, do irmão desavisado, inconsciente talvez, sem conhecer a Jesus. Ele deu ordens terríveis ao grupo alemão e que na época aceitaram, tendo aí o seu orgulho, não só dele, mas como de todos que estavam envolvidos, o seu orgulho e o egoísmo exacerbados. E começou aí então a envolver várias outras nações. Países que já estavam com muitas coisas resolvidas, questões sociais, tecnológicas. Segundo os estudiosos, esses países já estavam uns 500 anos à frente da nossa nação, do Brasil, porque a nossa nação estava iniciando o seu processo de evolução no campo material. Então, dando-nos a entender que a evolução material é importante, mas tem a sua devida importância. Porque se não houver a evolução do sentimento, se não tivermos atenção à moral que nos deve conduzir para o Evangelho de Jesus, que nos traz os preceitos imortais, iremos nos perder. Então são várias as reflexões que podemos fazer só em falar acerca do período em que este livro veio a ser publicado em 1938. Então o tempo foi passando e muitos conflitos ocorreram naquela época, muitas situações de toda ordem moral baixa aconteceram. E quando muitos de nós lemos o título desse livro, muitos de nós até achamos estranho o Brasil ser considerado o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muitos de nós espíritas temos essa desconfiança, porque nós ainda não demos o verdadeiro valor a estudá-lo. Nós certamente já o lemos,
mas é importante estudar, que vai além de ler. É preciso que nós façamos reflexões acerca daquilo que nos foi passado pela sintonia desse irmão querido que é Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. E dentro de todo o imaginário que a nação brasileira ainda mantém, de que para ser a pátria do Evangelho, para ser o coração do mundo, é preciso que essa nação tenha todas as questões sociais resolvidas. Isso dentro do imaginário. É preciso que haja avanço, principalmente no campo material, para que não venhamos a ter uma população deficiente no campo monetário, e por aí vai, os nossos argumentos. Então, se nós voltarmos um pouquinho lá para trás, bem lá para trás, vamos lembrar que Jesus foi para Israel, ele encarnou em Israel. Então, vamos fazer uma pergunta a cada um de nós. Naquela época que Jesus veio, Israel tinha um governo bom? Eles eram, no caso, era a época dos César, né? Roma, dominante. Eles eram bons com seus cidadãos? Eles tinham o reconhecimento do ser humano como tal? Deve ser, como irmãos? As questões sociais eram resolvidas? Não eram. Então nós começamos a perceber que Jesus, ele não se apresenta aos sãos, como ele mesmo falou. Ele vem para os doentes. Então aí, quando a gente faz essa reflexão, a gente já começa a pegar um rumo de entendimento do porquê que o Brasil é o coração do mundo, que nós vamos entender melhor daqui a pouco, e porquê que é a pátria do Evangelho. Vejam bem, quando nós pensamos sobre isso, nós começamos a entender que há aí uma missão do Brasil, uma missão da nação brasileira. E nós pensamos assim, puxa, mas uma missão tem que ter muitos missionários. Para que uma nação tenha um resultado positivo naquilo que ela empreende, é necessário que hajam homens capacitados, especializados, para que realmente alcancem aquele resultado, aquele objetivo. E na pergunta 573 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que o missionário, ele reencarna sem lembrar, ele tem um vago entendimento do que ele irá fazer, mas muito vago. Mas conforme a vida vai se desdobrando, as circunstâncias vão ocorrendo, ele vai então sendo conduzido para desenvolver aquilo que ele veio fazer. Em termos coletivos também é assim. Nós vamos então nos unindo, vamos começando a perceber qual o papel que nós devemos desempenhar, e assim nós vamos nos agrupando fraternalmente naquele objetivo. Mas quando que isso vai acontecer? Não é essa a pergunta que nós fazemos? Depende de nós. Todos nós já sabemos, já conhecemos. Tem uma parte do Evangelho de Jesus que um fariseu chega para Jesus e pergunta a Jesus assim, mas eu não lembro bem agora quando exatamente no texto isso é dito, mas existe. Mas o Senhor está falando que eu sou cego? Que eu não sei me conduzir? Aí Jesus responde, se você fosse cego, não teria pecado. Olha que resposta interessante. Se você não conhecesse, na época, as Escrituras,
você não seria responsabilizado por aquilo que hoje faz. Então nós percebemos que está tudo de acordo com o entendimento das leis de Deus. Quanto mais nós conhecermos e nos aprofundarmos no Evangelho de Jesus, maior responsabilidade teremos sobre as nossas ações. E no Brasil, meus irmãos, é onde cresce maior número de espíritas. É onde tem maior fraternidade. Isso não somos nós que falamos, isso é estatístico. E nós começamos a entender que o Brasil, ele realmente não é o melhor país do mundo, mas ele é o melhor país para o mundo. Porque aqui o Brasil acolhe os sofredores. Só do plano material, só os encarnados? Não. Também dos planos espirituais, que são vários. Então aqui nós bate aqui um coração. E esse coração, que é amor, ele faz com que haja condições psíquicas a fim de receber vários irmãos de todos os planos da vida nas piores condições, para que haja restauração moral. O Evangelho, ele veio para nos ajudar. Aquele que já está resolvido, ele entende o Evangelho com uma rapidez impressionante e melhor, ele já pratica, é natural nele. Mas a maioria ainda não entende com profundidade. Estamos na sua superficialidade. Os espíritas também, Ana Maria? Sim, os espíritas também. Estamos em plena época de pandemia. É preciso que nós arregacemos as nossas mangas para acolher o necessitado em nome de Deus e de Jesus. É preciso despertar. Medo? Medo de quê? Mas vamos ao livro, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil, na sua formação geográfica, ele parece mesmo o coração humano, não aquele coração bonitinho de escola infantil, não, o coração humano. Se nós vermos um coração humano, nós vamos perceber que os seus contornos são semelhantes ao formato da nação brasileira. Muito interessante, apenas um detalhe. Então, quando nós começamos a ler esse livro, nós ficamos muito emocionados, porque nós percebemos que Humberto de Campos, ele nos traz dados, mas esses dados foram recolhidos segundo o próprio prefácio, que quem fez foi Emmanuel, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falantes desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Se a gente for pensar em sacrifício, espíritos já de uma ordem muito além do que podemos imaginar, e eles farão um grande sacrifício. Que grande sacrifício seria esse? Reencarnar. Seria reencarnar nesse planeta. Então, nessas reuniões em que Jesus estava presidindo, sempre presidindo, e essas reuniões, meus irmãos, acontecem periodicamente. A gente pensa assim, aconteceu essa reunião há muito tempo. Periodicamente há reuniões
para que seja assim, pela sua misericórdia divina, os espíritos responsáveis, ministros dele, recebam as orientações divinas para que saibam agir diante de todas as nações do planeta. Então, eles se reúnem. Então foi citado que alguns espíritos, isso nas entrelinhas, viriam, reencarnariam em nosso planeta. Podemos citar alguns? Claro. Um deles foi Eliu. Eliu é considerado, é um espírito muito antigo, de eras muito antigas, até antes da vinda de Jesus. Ele é considerado pelos planos maiores, superiores a nós, o sociólogo de Jesus. Ele entende com muita profundidade como deve ser conduzida as sociedades, quais são os seus costumes, a cultura, como que eles entendem, nós, no caso, entendemos o pensamento religioso. Então ele é o grande sociólogo. É uma forma humana, dentro do vocabulário que temos, para entendermos qual o papel de Eliu. E Eliu é de todo o planeta. Ele observa tudo junto a Jesus. Então Eliu faz uma reunião. Com quem? Com Cristo, com Jesus. Então, ele chama Jesus, e Jesus, então, muito conduído das questões humanitárias, porque estávamos, naquela época, já começando a engendrar guerras perigosas, guerras que iriam destruir muitos, iriam trazer traumas grandiosos, profundos em muitos corações. Então, Eliu fala com Jesus, e Jesus então fala para ele: Eliu, é preciso chamarmos Ismael. Ismael, creio que todos aqui saibam, é o espírito, digamos assim, o governador espiritual do Brasil. É ele que governa, de fato, o Brasil. Então ele, Ismael, foi convidado em reuniões com Jesus, junto a Eliu, para chegarem a conclusões, ao que fazer. Já tivemos tantas guerras, teve a Idade Média, as cruzadas, tanto sangue correu em nome do Cristo. Vejam como éramos ignorantes. Ignorantes no sentido do desconhecimento. Isso aconteceu durante muito tempo, séculos. E tudo isso fez a misericórdia de Deus, divina, que vem através de Jesus e todos aqueles que trabalham para Ele, tomarem providências. Então Jesus falou assim: é preciso que nós façamos, como, vamos colocar uma palavra bem corriqueira, visitas. Vamos visitar essas regiões. Então, Jesus veio e visitou essas regiões. E percebeu que o continente europeu estava numa situação lamentável, de muito ódio, de muito orgulho, muito egoísmo, muita maldade, que já vinha durante muitos e muitos anos incrementando as dores no próximo. Então, tudo isso aconteceu e Jesus então falou assim: precisamos tomar providências para aliviar essas dores.
Ismael, ouvindo aquilo, falou para ele: Senhor, vamos para outros continentes. O velho continente está tão corrompido. Vamos, Senhor, vamos para outros continentes. Isso através do olhar tão doce e tão belo de Humberto de Campos e Chico Xavier, nós podemos imaginar isso acontecendo. Então eles rumam ao continente americano. E ele começa então a observar aquelas florestas, aqueles pássaros, aquelas terras. E conforme Jesus ia olhando, as copas das árvores iam se tornando para ele, como se o reconhecesse. O grande governador se encontra aqui. Os pássaros estavam felizes neste momento. E Jesus derramava sobre todo aquele continente americano o seu amor, fazendo com que essas terras se tornassem cada vez mais adubadas, mais ricas. E ele então, olhando, ele falou: aonde, Ismael? Onde está, melhor dizendo, onde está aquele lugar no hemisfério sul, onde o cruzeiro do sul, que é a constelação, sempre está apontando para ele? Quero conhecê-lo de perto. Claro, meus irmãos, sabemos que Jesus, como o governador e o co-criador do planeta Terra, é claro que ele conhecia com minúcias, com profundidade. Mas ele, assim, no seu diálogo fraterno e sábio, ele pediu a Ismael para que Ismael o conduzisse. E aquela caravana de luz foi derramando sobre todo o espaço do continente americano luzes, segundo Humberto de Campos, misteriosas, não no sentido de que nós não possamos conhecê-las, mas no campo da formação de tudo que iria ter naquele continente, de tudo que viria a acontecer pelo amor de Jesus, o seu psiquismo, que é magnético de amor, como o seu Osmar deu aqui para nós, porque nós gravitamos sendo atraídos pelo magnetismo de Jesus. Esse magnetismo estava sendo derramado sobre esse continente americano. Então ele chegou ao Brasil. Quando ele chega ao Brasil, ele olha para o Brasil e ele fala assim: esse país tem algo aqui que pulsa. Só um momentinho, meus irmãos. Ele fala: é necessário que aqui o meu coração de misericórdia, que a árvore da misericórdia seja transplantada para cá. Nós sabemos o que é uma árvore. Nós sabemos que uma árvore, primeiro, para que ela cresça, ela precisa de muitos cuidados. Depois ela vai com a sua força e ela dá sombra, frutos, flores para tudo que está à sua volta. E ele então transplantou, segundo Humberto de Campos, das terras lá do Oriente para o Brasil. Ele transplantou essa árvore para o nosso país, trazendo assim a possibilidade e todas as possibilidades para que nós tenhamos assim um campo propício ao trabalho na restauração moral de cada um de nós, e possamos assim abrir as portas do nosso coração
para todos aqueles que precisarem, sendo nós instrumentos do bem. Então nós vamos ver, meus irmãos, que todo esse material que é riquíssimo dentro desses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que é o Brasil, é muita coisa, né? É muita terra. Nós aqui estamos. Por que será que aqui estamos? Os portugueses, quando chegaram ao Brasil, lembrando que Portugal na época tinha uma força muito grande, porque eles tinham a escola de Sagres, que foi fundada por quem? Por Eliu. Porque Eliu reencarnou e ele, como Dom Henrique de Sagres, ele fundou a Escola das Navegações. Segundo Humberto de Campos, o Dom Henrique, ele era um espírito, um homem, né, reencarnado, então um homem. Ele tinha uma capacidade de conhecimento, de cosmografia, de geografia, de oceanografia. Ele tinha várias ciências, ele conhecia a arte de navegar como ninguém. E ele então deu um grande avanço a Portugal, porque ele então propiciou, dentro do conhecimento que ele tinha a ceder a todos esses irmãos de lá, de Portugal, a lançar suas caravelas ultramares. E eles então conheceram as Índias, fizeram comércio e por aí vai. Então Eliu teve de fato essa grande missão aqui no nosso planeta, lá em Portugal. Conforme eu vou avançar um pouquinho, é muita coisa para a gente falar desse livro, mas conforme nós vamos lendo, nós vamos percebendo que tudo foi muito bem planejado pela pátria espiritual, por Jesus, pelos seus ministros, mas é muito interessante nós percebermos que Jesus não interfere no livre-arbítrio do homem. Em várias partes do livro, conforme a gente vai lendo, a gente percebe que muitos se desviaram, muitos se envaideceram pelas riquezas que a terra brasileira forneceu. Para algum tempo atrás, só para a gente abrir um parênteses, eu estava vendo um programa sobre o café. E aí eu estava vendo o programa sobre o café e a moça, a jornalista, ela estava na Alemanha. E então ela entrou numa grande cafeteria da Alemanha, famosa. Só entra lá quem realmente tem condição financeira para pagar o café. Aí ela foi conversar com o dono da cafeteria. Isso é um parênteses aqui que eu abri rapidamente, só para a gente poder entender o que acontece. Muito superficialmente, é claro, né? Que eu não tenho conhecimento para adentrar demais no campo econômico. Então, vamos lá. E ela, então, conversando com o dono da cafeteria, ela provou vários tipos de café. Vários. Porque ele foi falando do como faz, era um programa assim. E ela então falou, mas que beleza, esse café aqui, eu gostei demais desse café. Que café é esse? Aí ele sorriu para ela, o senhor alemão, e falou assim, esse café é brasileiro. Aí ela falou assim, esse café é do meu país? É brasileiro? Ele falou assim, ué, mas o senhor então, o senhor vende aqui cafés de várias regiões? Aí ele, sim, eu vendo café do Brasil. Aí ele foi falando alguns países, até do Oriente, que ele compra. Aí ele falou que o brasileiro, ele falou que tem uma aceitação imediata por aqueles que provam esse café. E ele então disse que o curioso disso tudo, que muito me chamou a atenção, é que eles exportam, entre aspas, esse café para toda a Europa. Aí ela falou assim, ué, mas o senhor importa do Brasil e de outros países, é claro, e daqui vocês exportam para outros países do continente europeu? Ele falou assim.
Aí ele sorriu assim um pouco sem graça. E aí a gente começa a ver nesses programas que são são documentários, né? Não são novelas, são baseados em fatos, embora muitas novelas também sejam baseadas em fatos e têm com muita propriedade, conhecimento da história. Mas era um documentário, eu fiquei assim achando curioso aquilo. Eu lendo aqui o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu comecei a perceber que o Brasil, ele tem ele amplia todos os seus recursos para todos os países, inclusive para os países que já são ricos e resolvidos, socialmente falando. Então nós começamos a perceber que é preciso que nós comecemos a ter um olhar imortal para o Brasil. Que nós não sejamos mais ingênuos a discutir o tema: será que o Brasil realmente é pátria do Evangelho? Será que de fato isso ocorre? Ou ocorrerá? Ou já está ocorrendo? Então, meus irmãos, nós vamos entendendo que Dom Pedro, por exemplo, Dom Pedro I, deixa eu confirmar aqui, ele foi um espírito que na época do Cristo, ele cometeu um ato muito triste. Acho que é Dom Pedro II, viu? Estou falando aqui bobagem. Ele cometeu um ato. Quando Jesus estava na cruz, ele foi com uma lança. A gente não sabe exatamente o motivo pelo qual fez isso, porque tem gente que faz eutanásia achando que está ajudando o próximo. Então, não vamos aqui entrar no mérito do juízo. Mas ele foi com uma lança e penetrou essa lança aqui, nessa parte aqui, do corpo de Jesus. E Jesus então olhou para ele. E esse espírito veio caminhando. Naquela época, o nome dele, se não me engano, era um nome interessante, Longinos, alguma coisa desse tipo, eu vou achar daqui a pouco aqui. E esse espírito, ele veio com ele foi ao longo do tempo, ele veio buscando se melhorar e sempre ligado ao Mestre. Ele foi convidado a restabelecer a sua condição psíquica perante Deus e perante a Jesus, encarnando, no caso, no Brasil, ele veio de Portugal. Então ele reencarnou em Portugal e ele veio então aqui para o Brasil para ser imperador do Brasil, fazendo com que houvesse a organização desse país, mantendo unido, porque o Brasil, como um país continental, imenso, é muito difícil governar um país como o nosso, mas ele conseguiu manter a união do Brasil. Em dado momento, daqui a pouco eu acho aqui a informação que eu gostaria de passar para vocês com mais propriedade. Em dado momento, Ismael procura Jesus, mais uma vez. Esse momento era o momento da escravidão. Ele chega chorando, muito triste, porque ele percebia que estava havendo um abuso muito grande por parte dos portugueses em relação aos humildes afrodescendentes que aqui vieram com muita humildade trabalhar, ajudar esse país e desenvolver amor pelo nosso Brasil. E essa fala de Humberto de Campos é muito emocionante, porque Ismael, procurando Jesus, ele fala: Senhor, como devo fazer? O que mais, Senhor? Se é a pátria do Evangelho, nós não estamos conseguindo sensibilizar
esses corações. Os portugueses se envaideceram pela riqueza dos solos brasileiros, por tudo que o Brasil fornece, e estão abusando do trabalho escravo. Foi quando começou os primeiros navios negreiros a chegar em nosso país. E Jesus então falou para ele: vamos usar de mais misericórdia. Foi aí que ele pediu a Ismael para se conduzir a planos bem próximos da terra, conforme aqui rapidamente eu falei, para convidar irmãos que foram irmãos muito revoltados, muito rebeldes, praticaram atos inóbeis, atos que mancharam a conduta de um ser filho de Deus. Mas eles faziam apelos ao alto para que viessem novas oportunidades, rogaram com profunda sinceridade. Então, esses apelos chegaram a Jesus. Então, Jesus falou: Ismael, segure aqui esta bandeira. A bandeira, segundo Humberto de Campos, é uma bandeira alva, muito alva, e que está escrita Brasil não, paz, Cristo, paz e... Eu vou ler aqui. É porque eu fico até emocionada quando eu começo a lembrar, porque conforme nós vamos lendo, nós vamos quase que vendo as cenas tão emocionantes e tão lindas que ali foram traduzidas por Humberto de Campos. Então, essa bandeira, ela foi levada pelo irmão Ismael, pelo grande governador do Brasil, para essas regiões onde coletivamente estavam ali grupos de muitas dificuldades. E ele então ali na sua fala amorosa, ele convidou a todos esses para vir com ele, porque eles teriam novas oportunidades, em nome de Deus, em nome de Jesus, para sim fazerem a sua restauração, restabelecerem a saúde mental, a saúde moral. E eles então aceitaram. Eles aceitaram e foram acompanharam. Então ele no livro, ele conta os detalhes das luzes que se fazia, das flores que iam como que nascendo ao longo daquele percurso, para que esses irmãos fossem, dado momento, conduzidos a reencarnarem na Terra, no ambiente, na nação brasileira. Esses irmãos, segundo Humberto de Campos, eles se empenharam bastante. Eles foram nossos antigos escritores, poetas, pintores, pessoas que na sociedade sobressaíam pela inteligência, pela sensibilidade e que deram um estímulo ao Brasil de ser conhecido até mesmo em outros ambientes, em outras nações. Esses irmãos foram muito importantes para fazer com que o nosso Brasil, a terra de Santa Cruz, como anteriormente era chamada, a se levantar. Muitas questões ainda estão por resolver. Muitas questões ainda precisamos arregaçar as mangas. Precisamos fazer a nossa parte. Mas é importante que nós entendamos que essas coletividades que aqui vêm da erraticidade para nos ajudar, poderíamos aqui lembrar de alguns. Poderíamos lembrar de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, aquele que em dado momento entregou o seu anel de formatura para ajudar uma mãe a comprar remédios para os seus filhos, que sempre trabalhou na caridade. Veja que espírito importante na construção desse coração
que está no planeta Terra, que se chama Brasil. E quantos outros, senhor Eurípides Barçanufo, senhor Inácio Bittencourt, o mentor desta casa, quantos irmãos aqui vieram ajudar o Brasil. Então nós temos também que lembrar de Fabiano de Cristo, que foi outro que deu um grande avanço moral através de suas atitudes nobres, baseadas na moral cristã, na moral do Cristo, avançando o Brasil no campo do amor, da fraternidade. Jesus Gonçalves, Francisco Cândido Xavier, é outro que nós jamais poderemos esquecer, porque inclusive foi contemporâneo a todos nós, ou a grande maioria. Batuíra é outro espírito que também teve um papel fundamental em nosso Brasil. Tivemos também José de Anchieta. Quem nunca estudou José de Anchieta? Tivemos também Bartolomeu dos Mártires. Tivemos Manuel da Nóbrega, que sabemos hoje que foi o mentor mediúnico da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E quantos outros nós aqui poderíamos citar que fazem parte dessa coletividade espiritual que trabalha para Jesus? Meus irmãos, isso não pode, não deve ser desconsiderado. É claro que muitos de nós pensam assim, mas nós temos aí um governo, ou melhor, tivemos vários governos muito difíceis, aproveitadores, corrompidos. É verdade. Mas também podemos lembrar que tudo isso faz parte da lei de causa e efeito. Porque nós não podemos reclamar que o nosso Brasil não tenha recursos. Aqueles que conhecem, por exemplo, um continente como a África, eu não conheço, mas conheço quem conheça, fala que anda quilômetros e quilômetros e não tem nada. Nada. É linda, claro, porque como eu li nesse livro, todo lugar é santo e sagrado. Não é só o Brasil, todo lugar é santo e sagrado. Mas o Brasil, quando nós começamos a pensar em seus recursos, nós percebemos que nós estamos precisando conhecer melhor esses recursos. Nós, brasileiros, com a ajuda de irmãos de outras terras, por que não? Na época do Brasil, quando foi descoberto, teve um grande geógrafo chamado Humboldt. Ele era também alemão e ele então conheceu a Amazônia. E quando ele adentrou, está no livro também, tudo isso está no livro. Quando ele adentrou a Amazônia, ele percebeu a riqueza daquele ambiente. Ele percebeu que tudo está lá. Todos os recursos fitoterápicos. Isso lá naquela época. Ele ficou deslumbrado pelo Amazonas. Tanto é que hoje a nossa floresta, que se estende, vai para outros países, a gente sabe disso, daqui do hemisfério sul. Ele é uma região visitada por inúmeros cientistas que querem cada vez mais, através da pesquisa, através da sua ciência bem elaborada, descobrir os resultados que aquelas plantas têm ou podem ter no organismo humano. Quantas riquezas nós temos. Eu estava ouvindo um palestrante espírita e ele estava fazendo uma palestra em São Luís do Maranhão. São Luís é uma terra do nosso Brasil riquíssima, né? Lá tem os lençóis maranhenses, que é uma coisa belíssima,
Basta colocar no Google para vocês verem. Realmente o Brasil ele é de uma beleza tão múltipla que cada lugar que você conhece, você fica realmente espantado de conhecer pelas inúmeras paisagens, panoramas que nós temos. E ele então disse que ele viu muita pobreza lá. Ele, na palestra dele, ele falando para os maranhenses. Para os maranhenses. Não, de Piauí, né? Piauí. Então ele falava assim, aqui tem muita pobreza, é fato. Mas nós podemos, ele fez uma pergunta, nós podemos reclamar de falta de recurso? Ou não seria falta de uma educação dirigida para que nós saibamos usar com respeito os recursos que aqui tem? Então ele foi desdobrando esse raciocínio e nós vamos entendendo que, de fato, certamente, no futuro, que nós não sabemos quando, todas essas questões serão resolvidas, porque nós vamos melhorando, vamos avançando. Mas agora, o mais importante é nós começarmos a pensar em tudo isso que foi falado, mas a desenvolvermos em nossos lares o amor, a desenvolvermos em nossos lares o respeito ao próximo. Como eu posso exigir de um governante algo que nem eu consigo manter em meu lar? Eu falo tanto da corrupção, mas será que o meu coração não já está corrompido? Será que eu não ajo de forma corrompida dentro do lar, dentro da sociedade? Então, tudo isso é material de reflexão. Então, meus irmãos, saiu na revista Times, que é uma revista americana, muito interessante, isso em 2017, um quadro de vários rostos. Eram rostos minúsculos. E eles formavam assim uma tela enorme, era matéria de capa. Se você pegasse a lupa para ver, você aproximava e você via que eram rostos de pessoas. Rostos japoneses, indianos, rostos italianos, rostos alemães, rostos orientais, do Irã, e por aí vai. E a manchete era assim, no futuro, olha só que interessante, isso em 2017, estamos em 2021, no futuro, todos nós seremos brasileiros. Aí uma reflexão interessante, porque a revista Times é uma revista bem importante nos Estados Unidos, né? Principalmente em Nova York, se encontra em cada esquina. E essa revista, então, estava lançando ali uma reflexão. Por quê? Porque o Brasil, por abrir suas fronteiras para todos, nós aqui, devido à vinda desses estrangeiros, nós temos todos os rostos de todas as etnias do planeta no Brasil. Se nós formos ao sul do Brasil, nós encontraremos alemães, italianos. Se nós formos ao Nordeste, nós encontraremos muitos holandeses. Se nós formos para o centro-oeste, para o centro do Brasil, a parte central, nós iremos encontrar vários, porque eles se concentram muito ali. Franceses no Rio de Janeiro, portugueses no Rio de Janeiro. Então nós começamos a entender que o Brasil, ele tem aí a sua missão a cumprir. Mas tem alguns que falam assim, mas ele não está cumprindo a sua missão. Está sim. Talvez nós não tenhamos um olhar mais do alto para absorvermos maior escala dessa missão, mas ele já está cumprindo-se.
Eu acabei de ler há pouco tempo, eu nem sabia que eu ia ter que falar sobre esse tema. Eu acabei de ler há pouco tempo a história de um senhor chamado Parush. Ele é um iraniano. E ele agora já é um senhor, né? Mas na época daquela guerra Irã-Iraque, né? Saddam Hussein, naquela época, a mãe dele olhou para ele com 13 anos de idade, e falou para ele chorando, falou: meu filho, corre sem olhar para trás, atravesse o deserto e saia daqui. Ele era sempre muito obediente à mãe, levou lá alguns pães, algumas coisas, um pouquinho de umas mudas de roupa, e ela falou: não olhe para trás. E ele, com 13 anos, ele seguiu o deserto. Ele falou que enfrentou muitas coisas. E ele então foi chegando na fronteira do outro país, adentrou a fronteira. Resumindo, porque já está acabando, ele chegou ao Brasil. Porque o Brasil, por que eles estavam sendo invadidos? Só lembrando, porque ele participava de uma religião que o Iraque não aceitava. Era uma guerra religiosa, como a maioria das guerras no Oriente, né? Então, o que ele fez? O que o Brasil fez? O Brasil abriu as portas para receber famílias que estavam sendo expulsas por causa do seu segmento religioso. E aí o que aconteceu? Ele se instalou no Brasil. Conheceu uma senhora nordestina. Conforme ele foi trabalhando, sofreu muito aqui, teve muitas dificuldades, mas ele falou: sempre fui acolhido pelos brasileiros. Ninguém nunca deixou de me dar um prato de comida. E eu aprendi muito. Ele fala o português. Algumas palavras ele ainda tem dificuldade. E ele fala: eu aprendi muito vendo desenhos animados, lendo revistas. Eu comecei a aprender. Ele hoje, meus irmãos, ele é dono de um restaurante simples, de comida bem da região onde ele mora, do Nordeste. Mas ele está muito bem, ele se organizou. Já foi ao Irã, já viu sua mãe, chorou muito, ele conta em detalhes como foi esse reencontro. E ele fala do Brasil com tanto amor e com tanta gratidão. Quando eu vi aquele homem na reportagem falando, eu fiquei pensando: meu Deus, e nós somos daqui, tivemos a oportunidade de ser daqui, e muitos de nós falamos mal do país que nos abrigou, que Deus permitiu que aqui viesse. Meus irmãos, muitas coisas ainda teria para falar sobre isso, mas a hora nos alcançou. Espero que essa reflexão sirva para todos nós termos maior lucidez e nos tornarmos cada vez mais instrumentos do bem. Que nós não esperemos pelo outro, que nós façamos a nossa parte. Muita paz a todos.